Hebreus 5, versículo 8 e 9. Igreja, pode se assentar. Amém? Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: mesmo considerando o fato de que ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, nesta noite, Senhor, que as nossas mentes sejam cativas a Ti, Senhor. Que todo o coração, Senhor, aprisionado, Senhor. Todo o coração, Senhor, que por algum motivo chegou nesta noite cansado, machucado, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Senhor, eu me esvazio de mim mesma, Senhor. Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. E me coloco, Senhor, à Tua disposição, Senhor. Senhor, então, que a palavra nesta noite, Senhor, surta o efeito a qual ela será enviada, Senhor. E que ela produza efeitos, que ela gere semente, Senhor, e que ela floresça, Senhor, nos corações. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. A hora é avançada, né? Amém. Hoje é um dia especial, que é o aniversário da nossa pastora. E nós temos que dar honra a quem tem honra, igreja. E ela cuida de nós com carinho, com amor, com um cajado na mão, porque ela é nossa pastora. Amém? Eu quero falar com vocês algo que eu relutei. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar de obediência. Obedecer é se submeter à vontade de outrem. É uma condição, é uma qualidade. E a obediência, irmãos, é difícil. É difícil porque nós podemos analisar na vida de um bebê o quanto é difícil ele nos obedecer. Quando uma criança, ele não quer obedecer o pai e a mãe, o que aquela criança faz? Ela faz birra, ela chora, ela esperneia, ela mostra a língua para você, que eu vi o Samuel fazendo isso essa semana. Ela mostra a língua para você, ela te xinga, de boba, no mínimo. Não gosto de você, porque você é chata. Quando nós somos adolescentes, a gente acha que sabe de tudo. E que as pessoas estão velhas e que eles não sabem de nada. E aquilo que eles estão ensinando para a gente está ultrapassado. E quando a gente é jovem, a gente quebra a nossa cara porque a gente paga para ver e a gente desobedece mesmo. A gente vira as costas e não está nem aí com nada. Aí quando a gente é adulto, a gente percebe que tudo aquilo que foi ensinado para a gente, se a gente tivesse obedecido, a gente tinha sofrido menos. A gente teria sofrido menos. A gente não teria desviado o nosso percurso. Então nessa noite nós vamos descobrir em qual fase espiritual nós estamos dentro da casa do Senhor. Se você é criança, está fazendo birra, batendo o pé, mostrando língua. Ou se você não estou nem aí, na fase da adolescência, que dá vontade de quebrar os dentes, que a gente quer mãe. Porque eu sou mãe e líder de jovens, que eu amo vocês. Ou se a gente é jovem, está quebrando a cara, pagando para ver. Ou se a gente já amadureceu para receber a palavra nos nossos corações. Amém? Muito bem. Estava conversando com o meu amigo na minha mesa.
E eu me recordei da desobediência da terra, mas ele me lembrou algo. A desobediência não começou na terra. A desobediência começou lá. Pega a sua Bíblia, irmão, porque hoje a gente vai ler Bíblia. Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Vamos aprender no que tem prioridade para nos ensinar a caminhar nesta terra com autoridade, de aprender a segurar os nossos desejos e repreender Satanás com a palavra de Deus. É com a palavra que você vence, é com o Espírito Santo dentro de você que você vence, é com a palavra de Deus que você não é enganado, é com a palavra de Deus que você rompe as regiões celestiais e chega até o trono de Deus, é com a palavra. A palavra de Deus em Ezequiel 28, 13 diz assim: estivessem no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, não sei nem o que é isso aqui, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engates, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti, no exato dia em que foste criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu, letra maiúscula, Deus te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhasse entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito e irrepreensível em seus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que sobreveio uma malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo eu te lancei, profano e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. A Bíblia está falando de quem? Hoje a minha voz está daquele jeito, porque eu dei lugar com força nesse congresso. A gente está falando de um ser irrepreensível, coberto de glória e majestade, dotado de sabedoria. Deus deu todas as armas para Lúcifer. Deus deu todas as armas para ele. Mas o que ele queria? O que ele quis? No mínimo, Lúcifer teria que ser fiel, no mínimo. No mínimo, nós temos que ser fiel por aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. No mínimo, nós não podemos deixar a soberba subir aos nossos corações, no mínimo. No mínimo. O pecado nasce no coração. Eu estava fazendo algo para a pastora hoje, para os irmãos que almoçaram na ONG, que eu sei que a pastora gosta daquela berinjela no forno. Eu falei, eu vou levar. E você compra o legume, ele está bonito, está brilhante. Quando você corta ele, está cheio de bicho. Sabe o que o Senhor falou para mim? Tem muita gente dentro da minha casa deste jeito. Bonito, brilhante, formoso, vistoso, por dentro cheio de bicho. O pecado está consumindo os nossos corações. Está nos tirando da presença de Deus. E nós estamos permitindo, deixando que a soberba, o engano, suba as nossas emoções.
Lúcifer, ele era o querubim de guarda, ele cuidava de Jesus, ele caminhava na luz, ele conhecia a majestade de Deus, ele conhecia o Monte Santo de Deus, mas ele não quis renunciar, ele quis mais, porque não bastava para ele queria o lugar de Deus. Ele queria o lugar de Deus. A essência do pecado nasce no coração do homem quando ele passa a pensar que ele é mais importante do que o Criador. Quando ele pensa que a vontade dele, que o desejo dele, que o querer do pecado dele é mais importante do que estar na presença de Deus. Jesus te trouxe aqui nesta noite para curar o seu e o meu coração, onde toda soberba, todo orgulho vai cair por terra, toda resistência de Satanás, tudo aquilo que tem mexido com os nossos sentimentos, o Senhor nos trouxe nessa noite para curar. Em Isaías 14 diz assim: não sou eu que estou dizendo que Lúcifer queria o lugar de Deus. É a Bíblia. Irmãos, aprenda a manusear a Bíblia. Quando Satanás chegar até você e falar assim: olha, a palavra de Deus diz isso, aparta de mim, maldito, porque eu não tenho parte contigo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando ele vem e dá 2 tapas na nossa cara, um chute na bunda e deixa a gente com a cara no chão. A palavra de Deus diz assim, Isaías 14, 13 e 14 diz assim: afinal, tu costumava declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que a mais alta nuvem, tornar-me-ei semelhante ao... Será que toda a beleza que foi dada para ele não era suficiente? Será que o que Deus tem entregado para nós não é o suficiente? Porque nem o que Deus dá para nós a gente usa. Porque a IBM ela tem um padrão batista, eles não vão me aceitar. Quem disse isso para você? Porque quem trouxe você aqui foi Deus. E se Deus trouxe você aqui, Deus ele vai trabalhar sobre a sua vida, para que você entenda algumas coisas que outrora você não entendia. Na casa de Deus, irmãos, tem lugar para todo mundo. João 14. A casa de Deus tem muitos lugares, muitos departamentos, muitos afazeres, que a gente se enquadra quando a gente quer. Então não adianta falar que a pastora, que o líder, que o líder do ministério de louvor, não. Somos nós. Nós que temos que nos enquadrar nas coisas que Deus quer fazer. Só que a gente chega armado e vou fazer desse jeito. Não, irmãos, não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que Jesus quer que a gente faça. Só que a gente não quer renunciar a nada. Não foi isso pregado aqui sexta-feira? A gente não quer renunciar. Não quer renunciar a nada, não quer entregar nada para o Senhor. Eu só vou fazer se for assim, meu querido. Quem disse que é assim, que é assado? É do jeito que Jesus nos colocar para fazer. Se for para limpar o chão, vamos limpar o chão glorificando a Deus. Se for para ir para a ONG, vamos ir para a ONG. Se for para ir para a cozinha da ONG, vamos para a cozinha da ONG. Vamos fritar bisteca e se queimar, não é, irmão?
Vamos! Por amor à obra de Deus. Como que eu posso ser um soldado de Cristo e eu não tenho uma marca no corpo para mostrar para ninguém? Lúcifer, ele era arrogante, altivo. O significado da palavra altivo é uma pessoa orgulhosa, arrogante. Em diversas passagens no livro de Provérbios e na Bíblia, é duas características que Deus abomina. Abomina. Porque quando nós somos arrogantes, sabe o que nós estamos mostrando? Que nós somos fracos. E que nós temos medo de deixar Jesus mudar o nosso caráter. Quando eu quero ser mais, eu estou mostrando a minha fraqueza para o diabo. E é aí que ele vai trabalhar na minha mente, falando que é isso mesmo. É isso mesmo. Você está certo, você faz demais. Mas foi como a pastora disse. Não importa se faz de mais ou se faz de menos. O importante é você estar na presença e fazer. Quando você está lá, esteja de coração. Faça por amor a Deus. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Que testemunho nós temos dado? No nosso falar, por exemplo. Cheguei no salão essa semana, tinha um jovem lá, que eu vou ganhar aquele rapaz para Jesus. Se não for eu, quem estiver trabalhando lá vai ganhar para Jesus. E ele é homossexual. Ele não sabe que eu sou pastora. Ele chegou com uma sacola de coisas perversas e disse assim: eu trouxe para você olhar. Eu fechei a sacola, entreguei na mão dele. Eu falei: não, filho. Ele levou outro dia. A Naira falou: minha mãe é pastora. Não traz, não pode. Eu não vou brigar com ele. Eu não quero que ele venda lá. Mas eu quero ministrar a vida dele com amor. Ele falou assim: será que eu tenho a possibilidade de ganhar a guarda do meu filho porque eu sou homossexual? Eu falei: tem. Se Deus tiver um plano na sua vida, tem. Porque a mãe dele é assim, assim, assim. Falei: tá bom, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero ganhar ele para Jesus, igreja. Eu quero mostrar uma igreja diferente. Uma igreja que traz a ovelha cheia de carrapicho, sim, que eu disse isso para um jovem ontem. E a gente vai tirando, porque a Bíblia fala que o mais forte tem que suportar o mais fraco, mas não é suportar em arrogância, em desprezo, em distrato, não. É suportar com amor. Ensinar a palavra de Deus, porque talvez ele nunca ouviu. Temos que rejeitar e nos esforçar para se submeter a Deus. Por quê? Porque talvez quando a palavra de Deus te confronte, você age como uma criança. Todo culto Deus fala conosco. Todo culto Deus fala conosco. Não é por irmão que não veio, não é por irmão que está do lado, não é por irmão que está atrás de você, é para você. Deus quer tratar os nossos corações, quer que a gente aprenda a estabilizar as nossas emoções. Porque muitas vezes nós perdemos o controle por coisas tão banais. Nós saímos do plano de Deus por coisas tão pequenas. Nós nos
iludimos por pratos tão pequenos, por desobediência à palavra de Deus. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês. Mas nós vamos falar de Adão e Eva. De Adão e Eva, que foi criado por Deus, com as mãos do Senhor. Deus deu tudo, estabeleceu, fez o jardim do Éden, deu sustento, deu alimento, deu água. Só que Deus falou para eles: essa árvore em específico, não quero que vocês comam do fruto dela. Aí a serpente, passeando no Éden, disse assim, em Gênesis 3: você pode comer dos frutos do jardim? A Eva respondeu: está errado, está dando ouvido a Satanás. Não tem nem que escutar ele. Porque quando você ouve ele, ele começa a implantar o reino das trevas dentro de você. E se a gente não tem conhecimento bíblico, a gente cai, perde a nossa característica em Deus, a gente se afasta da presença de Deus e depois, irmãos, ele vai ficar te acusando ainda. A Eva falou assim, então, trocando a maior ideia, a gente pode comer sim, só não pode comer da árvore tal. Por quê não pode comer? Porque é a árvore da sabedoria do bem e do mal, e se a gente comer, a gente vai o que, igreja? Morrer. Você acha que você vai morrer mesmo? Você acha? Satanás não vai te obrigar não, irmãos. Não vai colocar o pecado na sua goela e fazer você engolir, não. Ele vai te seduzir mesmo. Vai trabalhar na sua mente mesmo. Vai tentar te convencer que a palavra de Deus está ultrapassada, que é coisa de velho, que a gente não tem que cumprir mais, que as coisas se modernizaram. Mas eu tenho uma notícia para você. Aquele que era, que é e que há de vir, continua sendo Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Eita, que meu tempo acabou. Continua. A palavra de Deus não está ultrapassada, não está velha, não está esquecida. Ela não pode ficar ultrapassada na sua vida. Todos os dias que você lê a palavra de Deus, ela vai te mostrar algo novo, algo diferente, um direcionamento de vida e vida em Cristo Jesus. O que Adão e Eva fez? Desviou o caminho. Desviou o caminho. Agiu como jovens sem conhecimento. Adquiriu sofrimentos, dores, fez com que a terra não tinha veneno, não tinha erva venenosa, não tinha espinho, e as coisas começaram a nascer na terra, a qual fosse machucar o próprio homem. Os animais que outrora se submetiam a Adão e Eva, agora eles tinham que correr. Por quê? Perderam a autoridade, perderam a intimidade, perderam a presença. Então não desvie seu caminho, não ouça a serpente, não deixe o seu coração altivo, orgulhoso, te tirar da presença de Deus, porque Adão e Eva fez a mesma coisa que Lúcifer fez. Queria o conhecimento, não bastava, não podia ser só fiel, confiar. Gálatas, vamos correr aqui. Gálatas 1, 6 ao capítulo 6 ao versículo 8. Diz assim: estou chocado que estejais vós desviando tão depressa daqueles que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho,
E o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vós pregamos, seja considerado maldito. Vocês entenderam isso? Que a gente proclamar um evangelho mentiroso, levar a pessoa a erro, a mentira, a gente vai ser considerado o quê? Amaldiçoado. Foi o que Lúcifer fez. Seduziu, levou a erro. Jesus, quando ele foi tentado, igreja, ele não foi tentado por palavras vãs. Ele foi tentado pela própria palavra. A gente tem que saber o que a gente ouve. A gente tem que saber o que a gente ministra. A gente tem que saber a palavra de Deus. Porque aqui na carta de Gálatas, fala que Paulo foi pregar o evangelho primeiro, antes de conhecer os apóstolos. Quando ele teve a oportunidade, ele foi conhecer Pedro. E na segunda vez que ele foi conhecer Pedro, ele advertiu Pedro, mas Pedro, ele advertiu Pedro, ué, mas você não pregava para os incircuncisos, agora você está andando com os circuncidados, rejeitando os incircuncisos, porque você está com medo de apresentar o evangelho da verdade para eles? Trocando em miúdos. Ué, mas você vai se submeter àquilo que aquela pessoa está dizendo para você ser aceito na sua rodinha social dos seus amiguinhos que você conquistou por conta do nome de Cristo, para você ser um influenciador? Volta, Pedro, a pregar o evangelho da verdade. Volta, não seja enganado. Nós não podemos comer qualquer porcaria. Poderia te dar o exemplo de Sansão. Poderíamos falar dos filhos de Eli. Busquem esse conhecimento bíblico. Poderia. Nós não podemos ser enganados, porque nós temos a palavra da verdade nas nossas mãos, na tábua do nosso coração. Quantas vezes o inimigo vem bater na sua porta e fala, vai lá, pode trair, não tem problema, a humanidade toda faz isso, mais um, menos um. Tem uma coisa para te dizer, é mais um pecado na sua conta e uma porta espiritual aberta que você tem que voltar e fechar. Pode ir lá, é só uma vez. Só uma vez você faz tanta coisa. Não é possível que Deus não vai te perdoar. Vai ser colocado na sua conta. Mas se você conhece a palavra da verdade, você vai falar, não. Aparta de mim, maldito. Isso não é Satanás que vai, gente que vai falar, não, é Jesus para a gente. Mas Senhor, eu levei pessoas ao arrependimento, à sua presença. É mesmo, filha? Mas como estava o seu coração? Para que você fazia isso? Para mostrar que você era eloquente, que você sabia falar? Ou porque você me amava? Foi o que a pastora disse. Está aqui no meu esboço, eu falei, está pregando a minha palavra, Paloma. Palavra de Deus, irmãos. Porque Deus testifica nos nossos corações. Nós não temos que mostrar. Nós não temos.
para mostrar que nós somos bons, ou porque nós sabemos fazer, ou porque a gente manuseia bem, ou porque eu falo bem. Não, não é para quê, é para quem nós fazemos as coisas na casa do Senhor. É para quem? O que tem queimado no seu coração, aquilo que você sabe fazer, ou a dependência que nós temos que ter de Deus? Dependência. Eu te desafio hoje, para que você entenda o quanto você depende de Deus. Tampa o ar assim, ó. E fecha a boca e vê quanto tempo você consegue ficar sem ar. Quem proporciona o ar para você viver é Deus. Se você subir numa altura elevada, você vai começar a passar mal, você pode ficar cego, você pode morrer. Se você entrar numa água a mais de 3 metros e não for uma pessoa preparada para isso, o oxigênio não entra, o seu sangue fica grosso, o seu coração não bombeia e você morre. Aleluia. Se você inala água e não estiver preparado, você morre. Nós dependemos de Deus para tudo. Só que nós achamos que nós podemos, nós fazemos, nós somos. Não somos, não podemos e não fazemos quando o Espírito de Deus não está em nós. Se quem opera em nós a vontade de fazer e nos santifica é o Espírito Santo, então o que tem habitado em nós? O que tem habitado em nós? A palavra de Deus diz: no livro de Filipenses 2. Eu amo essa palavra, porque eu comecei dizendo que Jesus era obediente. E nós vamos saber o que é a obediência de Deus, aonde a obediência de Jesus levou ele. Pode subir, Ministério de Louvor. Filipenses 2 diz assim, no seu versículo 5, a partir do versículo 5, o texto diz assim: Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Jesus não quis ser como Lúcifer e Adão. Jesus, ele teve que abdicar do seu trono, da sua majestade, da sua luz, para caminhar com homens, para ensinar, para se sacrificar, para pagar o preço pelo meu e o seu pecado. Jesus, ele preferiu não ser coberto de pedras preciosas, porque a palavra de Deus diz que ele não tinha formosura. E muitos não deram crédito. E a palavra de Deus fala que os dele não quis ele. E ele disse: ah, Jerusalém, se soubesse o que eu penso a seu respeito. E a palavra de Deus diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. Se ele tomou a forma de seres humanos para ser servo, o que nós temos que ser, igreja? Servo de Cristo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira mais elevada, a posição que lhe deu o nome, que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, ele não quis ser
ele por alguns instantes deixou de ser filho de Deus, se sentiu abandonado. Então esse sentimento que muitas vezes sobe ao seu coração, são sentimentos humanos que você, com Cristo, pode vencer. Você pode vencer através da presença de Deus na sua vida. Para de dar ouvido para a serpente que fica rodeando a sua casa. Para de dar ouvido à serpente que fica rodeando os seus pensamentos. Que no máximo que ela pode fazer é isso. Para. Porque Jesus se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou da sua glória, majestade. E não desistiu. Por quê? Porque ele não teve vontade? Teve. Jesus teve vontade quando ele orou: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai. A vontade de Deus sobre a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então volta para a rota de Deus. Volta para os planos de Deus. Volta para a presença de Deus. Pega esse pecado aí que está dentro de você e joga para fora. Vale a pena, porque o plano de Deus é plano de salvação. É plano de fazer você ir morar com Ele. Aquilo tudo que Ele tinha proporcionado para Lúcifer está feito e é para nós, porque Ele não quis. Ele não quis. Para Ele não tem mais jeito, mas para nós tem. Vale a pena renunciar à prostituição, o homossexualismo, a droga, o álcool. Vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Porque tem uma morada celestial preparada para nós, igreja. É para nós. É para você. Não deixa Satanás te enganar aqui. Porque o plano dele a todo tempo é isso. Para que você não chegue lá. Para que você desista. Para que você mude a sua rota. Só que nesta noite o Senhor te trouxe aqui para você voltar para a rota. Para você voltar para o plano original. Aquele lá que você saiu. Que Adão e Eva saiu. Então nós temos que voltar nessa noite para a presença de Deus. Para a palavra de Deus. A palavra não é só para os jovens e para as crianças. São para nós que somos adultos na casa de Cristo. São para nós. Porque de nós alcança a vida deles. Não tem como eu cobrar algo que eu não sou posicionada. Não tem. Pega a depressão nessa noite e manda embora. Você tem autoridade sobre a sua vida para mandar embora. Pega esse coração soberbo e manda embora nesta noite. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar suas emoções. Deixa Deus tratar a sua casa. Deixa Deus tratar os seus filhos. Deixa Deus tratar. Abra nessa noite. Se coloque de pé.